Bem-vindo ao canal. É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Suley aparece na casa de Karide e arruma maior confusão por causa dos seus filhos. O clima já nasce pesado, carregado de tensão, mágoa e rancor acumulado. Aicel descobre o paradeiro de Meleque. E Gonu vai atrás da menina, movida pela raiva. Tudo por causa de um detalhe que não passou despercebido. Zeynep tenta o impossível, conseguir o perdão de Meleque. Enquanto isso, Karide sente que o tempo está se esgotando. Ela vai partir desta para uma melhor. Mas antes, decide revelar algo que ninguém jamais soube. Gonu, por sua vez, vê o seu maior segredo ser exposto diante de Zeynep. Nada mais está seguro. Tudo pode acontecer quando Aicel descobre que Meleque pode estar escondida, justamente na casa do seu próprio filho. Nesse meio tempo, Sully surge na casa de Karide, tomada pela fúria. Onde é que está a sua filha? Ela dispara, sem rodeios. Nervosa, Karide tenta manter o controle. Ela não está em casa. Sully sorri com deboche, um sorriso que machuca. Que convincente. Sai da minha frente, Meleque, Zeynep. Onde vocês estão escondidas? Apareçam para me enfrentar, suas infelizes. Sem paciência, Karide interrompe, a voz firme, mas o coração acelerado. Eu já te disse que ela não está aqui. Você não entendeu? Eu entendi, Suley rebate, fria. Só não acreditei. Se você dissesse que o meu nome é Suley, eu também não acreditaria, de tão mentirosa que você é. Karide se aproxima, encarando-a nos olhos. Cuidado com o que você fala. Você sabe muito bem do que eu sou capaz. Sully ri, desafiadora. A verdade dói e não dói, Zeynep. Onde estão os meus filhos? Karide tenta contê-la, mas Suley não recua. Qual é o seu plano agora? Ou você acha que eu esqueci que você inventou a morte da minha filha, que chegou ao ponto de construir um túmulo para ela? Tudo isso enquanto a sua própria filha estava doente. O coração de Karide dispara. A culpa pesa. A respiração fica curta. Mais irritada ainda, Sully continua. Quem está ajudando a Zeynep? Porque ela nunca está sozinha. Aquela mulher sempre tem alguém do lado dela, para qualquer coisa. Nesse exato momento, Zeynep aparece. O que vocês estão fazendo aqui? Sully se vira na mesma hora. Está vendo? É só falar o seu nome que você aparece. Karide fica paralisada, o olhar preso na filha. A mente dispara. O que será que ela ouviu? Sully se aproxima de Zeynep, cada passo carregado de ameaça. Eu quero os meus filhos de volta. Sem se intimidar, Zeynep responde, firme. Como você pode ver, eles não estão aqui. Ah, não estão? Sully ironiza. Então quem sabe onde você os escondeu? Eu sei que você pegou os meus filhos e escondeu com a ajuda da infeliz da sua mãe. A voz dela sobe. Mas agora chega. Eu te dei muitas oportunidades e você desperdiçou todas. De agora em diante, a nossa relação vai ser diferente.
perdendo a paciência, Caride explode. Ótimo. Já fez as suas ameaças. Agora saia da minha casa, antes que eu chame a polícia. Agora! Sule caminha em direção à porta. Cada passo ecoa como uma ameaça não cumprida. Antes de sair, ela para ao lado de Zeynep, se inclina levemente e sussurra, venenosa. Se você tiver um pingo de juízo, tenha medo de mim. A porta se fecha. O silêncio cai pesado. Caride e Zeynep respiram aliviadas. O corpo finalmente relaxa. Mas o alívio é falso. O que elas não imaginam é que as coisas ainda podem piorar. E muito, antes de qualquer melhora. Enquanto isso, Cengiz chega ao restaurante do qual é sócio. Logo na entrada, ele estranha o movimento. Viaturas, policiais. Uma operação em andamento. Ao entrar no estabelecimento, ele se depara com um rosto conhecido. O antigo parceiro de Sinan. O olhar de Cengiz escurece. O que você pensa que está fazendo aqui? O homem não se intimida. E você, o que está fazendo aqui? Eu sou sócio deste lugar. Responde Cengiz, seco. O outro balança a cabeça, fingindo normalidade. É apenas uma inspeção de rotina. Cengiz perde a paciência. Ah, claro, ironiza. Estamos trabalhando. Agora, se puderem, nos deixem em paz. O homem tenta insistir. Mas Cengiz se aproxima, firme, ameaçador. Eu sei exatamente o que vocês estão tentando fazer. Pode avisar ao seu ex-chefe para ficar fora do meu caminho. Ou eu juro pelo meu filho, que se esse homem continuar me pressionando, eu faço algo para ele aprender a se comportar. O policial decide recuar. Mas antes de ir embora, encara Cengiz com frieza. Se houver qualquer problema, eu mesmo vou cuidar disso. Está avisado. E espero que não se esqueça. Pouco tempo depois, Melek chega à porta de casa. Empurra o carrinho do bebê, carregado de sacolas. O cansaço estampado no rosto. De repente, a porta se abre. Melek leva um susto ao dar de cara com Gonu. As duas se encaram. O coração da menina dispara. Ela congela, já esperando o sermão. Mas para sua surpresa, Gonu sorri. Um sorriso acolhedor. Calmo. Sincero. Melek suspira, aliviada. Momentos depois, Gonu ajuda a alimentar o bebê. Observa com carinho. E então pergunta: o que você acha de ir para minha casa? Eu não vou te deixar sozinha. Seu irmãozinho precisa dos melhores cuidados. Nervosa, Melek hesita. Eu não quero te dar trabalho, senhora. E eu sei que minha mãe deve estar me procurando. Ela pode ser perigosa quando quer. Gonu responde tranquila. Zeynep não vai fazer nada contra você. Melek balança a cabeça. Eu não estava falando da professora Zeynep. Eu estava falando da minha mãe. Da Sule. Ela pega algumas sacolas. Com licença. Vou guardar esses biscoitos na cozinha. Assim que a menina se afasta, Gonu olha para Hassan, preocupada. O que vamos fazer com a sua irmã? Essa menina é muito teimosa. A ela intervém confiante. Não se preocupe, minha amiga. Tenho certeza de que ela vai aceitar ir com você. Gonu suspira. O problema é que ela tem razão. A Sule chegou a denunciar a Zeynep. E a coitada está desesperada sem notícias. A Essel tenta acalmar a situação. Vamos dar um tempo à menina. Ainda está cedo. Vamos conseguir convencê-la. À noite, Melek aparece na casa de Gonu, com o bebê nos braços. Ela parece diferente, mais calma, mais segura. Durante uma conversa tranquila, a menina olha para a senhora Zeynep e pergunta, curiosa: a senhora conhece muitos contos de fadas? A idosa sorri, nostálgica. Ou muitos. Então, por que não conta um agora? Melek pergunta, curiosa, os olhos brilhando. A idosa sorri de um jeito diferente, quase misterioso. Está bem, mas você precisa saber de uma coisa. Os meus contos são mágicos. Melek franze a testa. Mágicos? Sim, Zeynep confirma, com a voz suave. As crianças que escutam essas histórias crescem muito rápido.
Rápido como? A menina insiste, intrigada. Uma dessas histórias esconde um mistério, continua a idosa. Se você ouvir com atenção e pensar com cuidado, poderá descobri-lo. E quando descobrir, vai crescer ainda mais. Não só de altura, mas de maturidade. Meleque fica animada, empolgada, sem desconfiar de nada. Ela não imagina que a senhora Zeynep está apenas esperando o momento certo para lhe dar uma grande lição. A alguns metros dali, Gonu se afasta discretamente, pega o telefone e liga para Zeynep. A voz sai aliviada. Eu tenho boas notícias. Turna e Hassan estão aqui comigo. Do outro lado da linha, Zeynep se emociona. É sério? Graças a Deus. Como isso aconteceu? Espera, eu estou indo agora mesmo. Gonu a interrompe, firme, mas calma. Calma. Eu prometi a Turna que você não viria agora. Foi um dos motivos que me ajudou a convencê-la. Zeynep fica em choque. E como eles estão? Estão bem, Gonu responde. Não se preocupe. Mas por favor, não conte isso a ninguém. Tudo bem, Zeynep concorda, ainda emocionada. Amanhã vamos nos encontrar bem cedo, Gonu continua. Precisamos pensar numa forma de resolver toda essa situação. A ligação termina. Mas o que elas ainda não sabem é que outro problema já está a caminho. Enquanto isso, Sinan sai do trabalho, vai até a garagem pensando apenas em ir embora. Sem perceber o perigo. Ele entra no carro. De repente, uma sombra se move no banco de trás. Sandy surge e começa a ameaçá-lo. Assustado, Sinan se vira. O que você pensa que está fazendo? Como entrou aqui? O olhar de Sandy é frio. Isso não te interessa. Sou eu quem dá as cartas aqui. Sinan engole seco. O que você quer? Qual é o seu problema? Sandy se inclina para frente, ainda mais agressivo. O meu problema é você. E eu vou deixar bem claro o que eu quero. Primeiro, você vai parar de me seguir. Segundo, vai cuidar da sua própria vida. Lembre bem disso e não me incomode mais. Em questão de segundos, Sinan reage. Ele empurra Sandy com força, sai do banco do motorista, puxa o vilão para fora do carro e o joga contra a parede. A voz de Sinan ecoa pela garagem. Desculpa, o que você estava dizendo mesmo? E se agora eu começar a dar as cartas? Ele se aproxima, firme. Acho que você me confundiu com o lixo do seu mundo. Achou mesmo que podia me ameaçar e eu pediria desculpas? Sandy tenta manter a pose. Não brinque com a sorte. Sinan o interrompe, sem levantar a voz. Fica quieto. Achou que eu era um alvo fácil só porque sou educado. Passei a minha vida lidando com gente como você. E ainda estou atrás deles. Mas agora, Sinan aproxima o rosto, a voz firme. Eu vou mover céus e terras para te deixar o resto da vida na cadeia. Some da minha frente. Agora, ele o empurra. Sandy cambaleia. Respira fundo. Se recompõe. Essa não é a última vez que você me vê. Ele rosna. Mas a próxima vai ser a última. Sinan nem pisca. Confia em mim. Responde frio. Você não vai querer me ver de novo. Sandy tenta manter a pose. Finge indiferença. Mas o corpo trai. Ele treme. Enquanto Sinan o acompanha com o olhar. Até ele desaparecer. No dia seguinte, a senhora Sipe escuta uma conversa estranha. Gonu fala baixo ao telefone. Organiza algo às pressas. Uma fuga. Surpresa. A idosa se aproxima. O que você pensa que está fazendo? Gonu se vira, nervosa. Tente me perdoar. Eu prometo que em alguns dias volto para te buscar. E você acha que vai se sentir em paz sendo uma fugitiva? Questiona a idosa. Acha que isso é fácil? Gonu balança a cabeça. Não, eu sei que não é. Mas o que mais eu posso fazer? Se eu não fizer isso, a Zeynep vai acabar fazendo. Ela respira fundo. Ela não pode adotar as crianças legalmente. E se for vista com elas agora, vai ter problemas. A idosa pondera. Sim, mas podemos pensar em outra solução. Outra pessoa pode adotar as crianças. Você, ou alguma irmã da Zeynep, por exemplo. Gonu aperta os lábios.
Não temos tempo. A Turnã está com raiva da Zeynep. E ela só confia em mim. A voz embarga. Eu não posso perder isso. Olha, marquei um encontro com a Zeynep. Tente manter a Turnã tranquila quando ela acordar. Gonu sai. A senhora Cip fica sozinha. Pensativa. Ah, murmura. Mas eu já sei muito bem o que vou fazer. Momentos depois, Gonu encontra Zeynep. Conta todo o plano de fuga. Nervosa, a mocinha responde. A coisa mais importante para mim é saber se a Turnã vai estar segura. Eu sinto tanta falta dela. A voz falha. Vai doer ficar longe. Mas saber que ela estará com você é suficiente. Ela respira fundo. Só queria me despedir, antes de irem embora. O que ela nem imagina é que tudo pode terminar de um jeito bem diferente. Enquanto isso, Melek toma café da manhã com a senhora Cip. O clima é tranquilo. Até que a idosa pergunta: o que acha de eu te contar uma história? Os olhos da menina se iluminam. Isso seria perfeito. Ela se ajeita na cadeira. Música. A senhora Cip começa. Vamos ver. Era uma vez, em um lugar distante, há muito tempo atrás, existia uma linda princesa. Melek escuta, atenta. Tudo o que ela tinha no mundo era sua filha. Pensava nela dia e noite. Protegia de tudo e de todos. A voz da idosa muda. Mas um dia, a princesa adoeceu. Melek endurece. O semblante fecha. Ela entende. É sobre ela. É sobre Zeynep. Mesmo assim, a idosa continua. Ela estava tão doente que achou que iria partir. E mesmo assim, só pensava na filha. Melek engole em seco. Ela pensou que, se a filha soubesse da doença, ficaria muito triste. E se ela partisse, a dor seria ainda maior. A idosa faz uma pausa. Então, tomou uma decisão. Desviando o olhar, Melek murmura: aposto que a filha ficou muito triste. Claro que ficou, responde a senhora Cip. Mas pense comigo, se ela soubesse da doença, não teria sofrido ainda mais. Melek abaixa a cabeça. A idosa continua, firme. A princesa partiu o coração da própria filha. Elas se separaram. E o tempo passou. Um silêncio pesado. Então, aconteceu um milagre. A princesa melhorou. O coração de Melek aperta. Quando despertou, a primeira coisa que quis saber foi onde estava sua filha. A voz da idosa pesa. Todos os guardas do castelo começaram a procurá-la, mas ninguém a encontrou. Ela respira fundo. Até que um dia, um dos guardas decidiu que nunca mais a encontraria e resolveu dizer à princesa que sua filha havia partido. Eles acharam que assim a dor diminuiria, mas a princesa ficou completamente destruída. A voz da senhora Cip pesa. Ela se arrependeu de ter acordado. Não comeu, não bebeu água, por dias. Ninguém teve coragem de contar a verdade. O silêncio se alonga. Meses se passaram, até que o príncipe conseguiu fazê-la voltar a cuidar da própria vida. A idosa faz uma pausa. Mas você acha que ela esqueceu da filha? Ela mesma responde, firme. Nunca. Mães nunca esquecem. Eles acharam que assim a dor diminuiria, mas a princesa ficou completamente destruída. A voz da senhora Cip pesa. Ela se arrependeu de ter acordado. Não comeu, não bebeu água, por dias. Ninguém teve coragem de contar a verdade. O silêncio se alonga. Meses se passaram, até que o príncipe conseguiu fazê-la voltar a cuidar da própria vida. A idosa faz uma pausa. Mas você acha que ela esqueceu da filha? Ela mesma responde, firme. Nunca. Mães nunca esquecem seus filhos. Nesse instante, Melek começa a chorar. Eu já sei o resto da história, diz com a voz quebrada. Não precisa mais me contar. Eu vou ver o Hassan. Ela se levanta e sai. A senhora Cip observa em silêncio, o olhar sereno, com a certeza de que o recado foi entendido. Logo em seguida, ela pega o telefone. Querida, sou eu. Tenho uma coisa importante para te contar. Um pouco mais tarde, Melek está distraída, quando de repente escuta uma voz conhecida vindo da loja. É Cip. O coração da menina dispara. O medo de ser vista a paralisa. Ela fica imóvel e escuta. Eu sei que não posso ir atrás da Turna, diz Cip, com a voz baixa. A Sully e o Sendiz me odeiam, e é bem capaz de tentarem fazer algo contra mim. Nervosa, Melek se aproxima da escada. Cip continua. Eu também sei que a Turna está chateada, com raiva, e que talvez nem queira me ver. A voz falha. Talvez ela até me odeie, mas tudo bem. Melek desce mais um degrau. Desde que ela esteja feliz, Cip continua. Eu posso aceitar, mesmo que ela não esteja comigo. Saber que ela está bem é o suficiente. Os olhos de Melek se enchem de lágrimas.
Ela começa a descer devagar. Ao ouvir passos, Sip se emociona ainda mais. Mesmo estando tão distante, ela continua sendo minha filha. É a razão de eu respirar, de eu viver. Meleque não aguenta. Senta-se e chora em silêncio. Sem saber que a menina está ali, Sip continua. Se um dia ela puder me perdoar, se puder me chamar de mãe, se disser que precisa de mim, mesmo que exista só uma pequena possibilidade, a vossa filha, eu vou lutar contra tudo e contra todos. Eu nunca vou desistir da Turna. Nunca vou deixar de amá-la. Ela é a minha vida. O choro de Meleque aumenta. As lembranças invadem sua mente. O pesadelo vivido com Sully e o sonho que já viveu com Zeynep. Na loja, Gono e a mocinha esperam. Meleque não se move. Segundos passam. É melhor eu ir, diz Sip, vencida pelo silêncio. Nada. Não adianta. Abalada, ela atravessa a porta da loja. Chega à calçada e não consegue segurar o choro. De repente, mamãe! Sip se vira. Ali está Turna, o rosto molhado de lágrimas. E ao lado, Gono, com um largo sorriso. Com a voz embargada, a menina diz: Não vá. Eu preciso de você. Eu, a sua Turna. Muito emocionada, Sip abre os braços. Nesse momento, nada mais importa. Elas se abraçam. Voltam a ser mãe e filha. Gono observa e desiste de fugir. Mas ainda há um problema a ser resolvido. Sully. E o que Sip nem imagina é que está prestes a descobrir um segredo que Gono guardou a 7 chaves. A verdade sobre seu pai. Uma mentira que ela foi obrigada a sustentar por anos. Sip se lembra das caixas. Aquelas que Gono sempre guarda. E que ela sempre foi advertida a não tocar. A curiosidade fala mais alto. A desconfiança cresce. Quando percebe Gono distraída, Sip se aproxima. Abre uma das caixas. E encontra alguns documentos antigos. Entre os papéis, um envelope chama a atenção. O símbolo da polícia. O coração de Zeynep dispara. As mãos tremem quando ela o abre. Meu Deus! Sussurra em choque. É o relatório do incêndio. Ela respira fundo, se prepara e começa a ler. Resultado da investigação. A ocorrência do evento não foi causada por falha elétrica. Sem dúvida, o incêndio foi iniciado de forma deliberada, com o uso de palitos de fósforo. O mundo para. De repente, uma lembrança violenta invade sua mente. Música. Zeynep é puxada para o passado. Ela se vê 25 anos mais jovem. A casa. O cheiro. Os sons. Ela assiste à discussão do pai com a mãe. Sente tudo outra vez. O ódio. A raiva. A revolta. O pai grita. Avança. Age contra a mãe. E ela é só uma criança. Impotente. Apavorada. Outra lembrança surge. O pai dormindo sozinho na cama. O quarto escuro. A menina entra devagar. Sozinha. Com uma caixa de fósforos na mão. Ela vê. E sente. A chama acende. O rosto iluminado pela luz forte. O calor envolvendo o corpo. Música. Então, Zeynep volta a si. Ofegante. Em choque. Tudo faz sentido. Nesse instante, Gono aparece. E leva um susto ao ver a filha segurando aquele documento. Os olhos de Zeynep se enchem de lágrimas. A voz sai embargada. Foi tudo culpa minha. Só minha. Eu fiz aquilo com o meu pai. Gono fica paralisada. Ouvir aquilo dói mais do que qualquer papel. Ainda em choque, Zeynep continua. Você me protegeu. Passou 24 anos atrás das grades. Pra ninguém descobrir que fui eu. Ela engole o choro. Mãe. Gono sorri. Um sorriso largo. Cheio de emoção. Eu sonhei com o dia em que você me chamaria assim. Zeynep a abraça. E em segundos, uma avalanche de sentimentos toma conta do seu corpo. A culpa. A verdade. O arrependimento. Música. Anos acreditando. Anos achando que a própria mãe tinha cometido aquele crime. Mas mesmo com toda a dor, Zeynep percebe. Nada mais será como antes. As duas se sentam. Conversam. Você nunca ia me contar a verdade? Pergunta Zeynep. Nunca. Gono responde. Sem hesitar. Claro que não. Eu precisava te proteger.
Ela respira fundo. Depois, descobri que o trauma te fez esquecer. E isso foi bom, porque eu podia pagar a pena no seu lugar. A voz falha. Eu nunca permitiria que você, ainda uma criança, pagasse por ter defendido sua mãe, depois de ter visto algo tão horrível. Abalada, Zeynep questiona. Então por que me fez acreditar em tudo isso? Por isso eu nunca consegui te chamar de mãe. Gonu sorri, com ternura. Isso nunca foi um problema. Você tem a Karide. E agora pode dizer que tem duas mães, não é? Nesse momento, o celular de Zeynep começa a tocar. Gonu aponta para o aparelho. Atende. Nervosa. Zeynep responde. Não importa. Agora minha prioridade é você. Gonu insiste. É a Duru. Pode ser importante. Aflita, Zeynep atende. E congela. O quê? O que você disse? Zeynep empalidece. Meu Deus, eu estou a caminho. Ela desliga. As mãos tremem. Gonu percebe na hora. O que aconteceu? Zeynep engole em seco. É a minha mãe. Um arrepio percorre o grupo de Gonu. Aquele telefonema. Ela sabe. Só pode significar uma coisa. Mais tarde, Zeynep e Karide conversam na mansão dos Gunês. A preocupação pesa no ar. Eu não acredito que você escondeu isso de mim, disse Zeynep, magoada. Karide suspira. Eu precisei esconder. Não queria te preocupar. E funcionou? Zeynep rebate. Porque hoje você teve uma recaída. Por sorte já estava no hospital e conseguiram reverter. Karide tenta minimizar. Não seja tão dramática. Foi só uma queda de pressão. A Doruk se assustou à toa. Você sabe como sua irmã é sentimental. Ela faz uma pausa. E ela também tinha acabado de descobrir sobre a minha doença. Zeynep tenta disfarçar. Mas Karide percebe. Ela observa o rosto da filha com atenção. O que foi, desde que você voltou do hospital? Seus olhos mostram que tem algo acontecendo. Não é nada. Zeynep tenta escapar. Eu não quero te preocupar. Karide se aproxima. Acaricia o rosto dela. Filha, ver o sofrimento no seu olhar e não saber o motivo, isso sim me preocupa. Por favor, me conta. As lágrimas escapam. A Gonu, Zeynep soluça. Minha mãe, ela passou anos atrás das grades, por minha culpa. Karide fica em choque. O quê? Como assim? Fui eu. Zeynep continua. Quebrada. Eu iniciei tudo aquilo. Eu quis protegê-la daquele homem, que um dia eu chamei de pai. Ela respira com dificuldade. Eu julguei a Gonu por tantos anos, e a culpa era minha. Eu fiz mal a ela. Karide se aproxima ainda mais. A Gonu fez isso porque te ama. O amor de uma mãe ultrapassa tudo. Qualquer sentimento, qualquer lógica, qualquer explicação. Ela segura o rosto de Zeynep. Depois de tudo isso, você acha que ela te culpa? Claro que não. Ela te olha com orgulho e te deu a chance de crescer, de se tornar uma mulher com caráter. Karide respira fundo. E meu amor, eu já sabia de tudo. Zeynep se afasta, atônita. Sabia. Eu fui a advogada da sua mãe. Karide revela. Foi ela quem me pediu para te adotar, para cuidar de você. A memória volta. Lembra do dinheiro que eu dava para ela? E você achava que eu tinha te comprado? Arregala os olhos. Eu estava ajudando, para que quando ela saísse daquele lugar, tivesse uma vida digna. Ainda mais emocionada, Zeynep pergunta. E você me aceitou na sua casa, sabendo que eu tinha feito aquela coisa horrível? Karide sorri com ternura. Eu te aceitei porque, desde a primeira vez que te vi, eu soube que você era minha filha. Ela a abraça. Como você. Como a Durna. Uma pausa. A diferença é que a sua mãe biológica é uma verdadeira guerreira. Zeynep a abraça forte, sem imaginar que essa seria a última vez. No dia seguinte, Gans entra no quarto de Karide para abordá-la para o café da manhã. Mãe,
Disse então brincalhão. Não finja que está dormindo. Eu sei que você não consegue ficar muito tempo na cama. Silêncio. Carid não se mexe. Não responde. Ganzi se aproxima ainda mais da cama. Segura a mão da mãe. De repente, ela congela. A pele de Carid está gelada. Não! Sussurra em choque. O desespero explode. Ganzi começa a gritar. O som ecoa pela mansão. Em prantos, ela corre para fora do quarto. Durou! Sip! Chamem a ambulância! O caos se instala. Momentos depois, elas chegam ao hospital. Médicos correm. Tentam de tudo. Mas o corpo de Carid não reage. O tempo passa e ela não aguenta. Quando os médicos dão a pior notícia, Ganzi, Duru e Sip se abraçam. Os gritos de dor rasgam o corredor. Comovem todos ao redor. Mais tarde, Gonu tenta consolar Sip. A menina está em choque desde a manhã. Trêmula, ela desaba. Eu não consigo parar de chorar. Como eu vou conseguir seguir? Isso dói demais. Eu não consigo ser forte. Gonu a puxa para perto. Acaricia seus cabelos. Eu sei, meu amor. Às vezes a vida fica pesada demais. Somos humanos. Ninguém é forte o tempo todo. Ela segura o rosto da filha. Eu estou aqui. E não quero que você sofra em silêncio. Não quero mais que você se esconda. A voz falha. Você descobriu algo do passado e perdeu a Dona Carid. Ela foi muito mais mãe para você do que eu consegui ser. Gonu respira fundo. Eu não consigo imaginar a dor que você está sentindo por ter perdido sua mãe. Sip a abraça com força. Não, ela chora. Eu perdi uma delas, porque a outra está bem aqui comigo. Ela se afasta um pouco, encara Gonu. A mãe que foi capaz de pausar a própria vida, para que eu pudesse ter a minha. As lágrimas caem sem controle. Mas o meu coração sempre vai sentir falta de um pedaço. Gonu a abraça ainda mais forte. Tenta envolver a filha, proteger, amenizar a dor. Mas ela sabe. Tem feridas que não se fecham de imediato. Tem dores que só o tempo consegue curar. E agora queremos saber de você. O que achou do que a Gonu fez por Sip no passado? Que nota de 0 a 10 ela merece? Deixe sua resposta nos comentários. Na tela já está aparecendo mais um vídeo surpreendente da novela. Clique para assistir. E inscreva-se no canal para não perder nenhum dos próximos capítulos.